Pedro 5 digo, rogo, pois, aos presbíteros, que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos, diga, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda sou participante da glória que é ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, que é entre vós, não com constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, diz não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Diga forte, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Diga, receberemos a imarcessível coroa de glória. Aí Pedro diz, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingindo-vos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Vamos juntos. Humilhai-vos, diga, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Vamos lá, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em redor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem na fé, firmes na fé, certo que sofrimentos iguais ao vosso estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, vamos juntos. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Deus, fala conosco pela Tua palavra. Espírito Santo, usa-me como instrumento para entendimento, sabedoria, fortalecimento da Tua igreja. Caia por terra toda dor, toda preocupação, todo sofisma, toda intriga, toda perturbação, confusão, tudo aquilo que Satanás tem lançado, sai agora. Declaramos a bênção, a vitória, a graça e o poder, o derramamento da Tua presença, da manifestação do Teu poder neste lugar. A honra e a glória, o poder e a majestade seja dada ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Dona César, meia horinha aí, só a palavra. Você vai, meia hora só. Vocês vão aí, ouve a palavra, é boa. A palavra é boa e santa. Pedro está escrevendo para os crentes que estavam aí na Ásia. A igreja estava passando por uma grande perseguição. E nós temos que glorificar a Deus, porque nós não servimos a Deus debaixo de uma grande perseguição. Os crentes estavam sendo perseguidos, afligidos, os crentes estavam sendo martirizados, sacrificados, e Pedro estava vendo ali que a igreja estava passando por um momento difícil. Igreja, a palavra que eu quero trazer é que muitas vezes a gente vai ter que enfrentar momentos difíceis. A igreja de Cristo, ela está numa batalha contínua contra as trevas, contra Satanás e contra as hostes e os principados que se levantam para impedir a nossa comunhão com Deus. O mundo aí fora, ele vive no mundo de engano, de trevas, de dissolução, de divisão, confusão, e não enxerga que nós precisamos viver constantemente buscando a Deus, constantemente
ligados ao trono da graça. Pedro fala sobre a graça que é derramada sobre nós. E a igreja da Ásia estava quase perecendo, quase se fechando, quase acabando, porque havia muita perseguição contra os cristãos. Mas Pedro disse assim, para os presbíteros, para eles não desfalecerem e eles suportarem o sofrimento. Igreja, a vida espiritual é uma vida, às vezes, que nos leva a momentos de sofrimento. Você quer fazer a coisa correta, o pastor às vezes passa por momentos difíceis. Outro dia estava falando aqui, muitas vezes fala, o pastor, ele está meio gordinho, sabe? Às vezes é sofrimento, igreja. A gente fica pensando, é sofrimento. Não é sofrimento. Será que está a Fabíola? Aonde está o Andrew? O que a Stephanie está fazendo? E a Luciana? É sofrimento. Aí a gente começa a comer, vê a geladeira, sabe? Aquele pedaço de bolo e come, e vê a garrafa de refrigerante e toma. O pastor está comendo muito. É sério. Oh, graças a Deus, Senhor. Ainda que bem que a geladeira está cheia, aleluia. Já pensou se a geladeira está vazia? O pastor começa a comer a porta, as borrachas. Vocês estão rindo, mas é sério. Igreja, há um desequilíbrio emocional. Quando você está passando por um momento de sofrimento, de angústia, de preocupação, você começa a comer demais. Então você tem que orar, você tem que louvar a Deus, para Deus te devolver aquela estabilidade emocional. Onde está Marcília? Onde está Midian? O que a Maria está fazendo? E a irmã Maria Célia? E o pastor preocupado, Jesus, o Fabiano. Por que o Fabiano não veio hoje? E a pastor, a gente fica muito preocupado. E a igreja, Pedro estava preocupado. A igreja estava sendo perseguida, afligida. E nós temos que estar preparados para o sofrimento do dia a dia. Amém? Eu tenho que glorificar a Deus, porque muitas vezes a gente fala assim, será que eu vou conseguir chegar no fim desse ano, meu Deus? Será, Deus, que eu vou conseguir isso? Será que eu vou conseguir aquilo? E às vezes a gente vê até a igreja um pouco, sabe, em momentos que você fica na dúvida, Senhor, será que o povo está entendendo a palavra? Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Será que o povo está entendendo a palavra que a gente tem trazido? Será que a fé do povo está aumentando, está bem alicerçada? Pergunta para quem está do teu lado, como é que está a tua fé? Está aumentando ou está diminuindo? Aqui o nosso objetivo é que cada dia mais o povo se encha de fé e milagres aconteçam e Deus opere maravilhas na tua vida, na tua casa, na tua família, nas nossas reuniões aqui, que Deus faça milagres. Agora tem uns que estão, pastor, já não aguento mais, estou decepcionado, eu faço, não acontece, nós não podemos parar. Igreja, não dá para entrar em detalhes, mas tem momentos difíceis que nós temos que suportar, aflições terríveis. E Pedro está falando assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não com constrangimento. Ele está falando para os líderes, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Deus quer de mim, de você, Deus quer de nós, que nós façamos o trabalho aqui, igreja, por causa da igreja. Deus quer que nós façamos a obra de Deus com boa vontade. Eu não preciso ficar ameaçando, se você não fizer, vai acontecer isso. Não, mas que haja uma espontaneidade de fazer a obra de Deus, de pregar o Evangelho, de estar nas reuniões, de estar falando do amor de Deus, de buscar um momento de oração e leitura da Bíblia. Gostei desse testemunho da Ângela aqui. Olha, eu consegui ler a Bíblia toda esse ano. Faz um desafio para você mesmo. Neste ano eu vou ler essa Bíblia, eu vou comer essa palavra, eu vou entender tudo que está escrito nesse livro, buscar o conhecimento.